Então, para a gente poder entrar no clima da tarde de hoje, depois dessa prece da doutora Maria de Fátima, eu vou ler um pedacinho curto aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, antes de passar a palavra, então, para o doutor Gilson e poder apresentar ele para vocês. Então, primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, a nova era. O Cristo foi quem trouxe a moral mais pura e sublime, a moral evangélica e cristã, que deverá renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos, fazendo brotar em seus corações o sentimento da caridade e do amor ao próximo. Então, esse pequeno trecho, junto com a doutora Eunice, doutora Maria de Fátima e outros membros da AME Santa Catarina, eu já agradeço desde já, nós agradecemos desde já a presença de vocês aqui e vou apresentar, então, o nosso palestrante de hoje. E não exige apresentações diante do grande esforço que ele vem fazendo dentro do movimento médico espírita, com palestras, com atuações até a nível ético, né, federal, junto às esferas de governo. O Dr. Gilson Luiz Roberto é médico homeopata, é especialista em psicologia clínica junguiana. Ele é presidente da Associação Médico Espírita do Brasil. Também é diretor do Departamento Espiritual da AMERGS, Associação Médico Espírita do Rio Grande do Sul. Ele é coordenador e professor do curso de pós-graduação em Saúde e Espiritualidade das Faculdades Monteiro Lobato, em Porto Alegre. E também ele é vice-presidente do Hospital Espírita de Porto Alegre. Então, o nosso palestrante de hoje, ele vai nos trazer o palestra com o seguinte título: O sofrimento e seus significados para a alma. Vão ser 45 minutos de apresentação e depois ele vai nos conduzir numa discussão depois, numa reflexão com perguntas, né? Vocês podem também ficar depois à vontade, também por 45 minutos, só para a gente ter mais uma ideia de tempo, tá? Então, com vocês, doutor Gilson, passo a palavra aqui para ele, então. Obrigado, Gilson. Bem, primeiramente, quero agradecer o convite da Eunice e do Ramon. É muito bom estar com vocês aqui nesta tarde. A gente tem um carinho muito grande pela AME Santa Catarina. Além de ser nossos vizinhos aqui, né? A gente tem uma afinidade, um carinho muito grande aí por vocês todos, né? Pela nossa caminhada junto, de trabalho, de conjunto, pelo nosso paradigma médico espírita. Então, a proposta da nossa conversa desta tarde é o sofrimento e os seus significados para a alma, né? É evidente que é um assunto muito vasto, que exige talvez um tempo maior para a gente poder esgotar. Então, nós vamos trazer apenas algumas considerações em torno dessa temática. E depois, como o Ramon falou, nesse período de exposição, nós teremos um espaço para perguntas e respostas. Bem, o Viktor Frankl, o neuropsiquiatra austríaco, criador da logoterapia, ele vai dizer que a humanidade tem 3 situações que ela não pode evitar, que todos nós passamos por elas, que é a morte, a culpa e o sofrimento. Então, esses 3 fatores são inerentes a condições humanas. Se nós pegarmos o livro O Consolador e ter uma pergunta feita ao nosso Emmanuel, né, sobre o sofrimento, ele pergunta, deixa eu só localizar aqui que eu tinha separado, mas eu vi que saiu do local, só um pouquinho. Eu vou ler para vocês aqui uma pergunta que foi feita a ele, que é sobre o sofrimento. Ele faz uma pergunta, que é a pergunta 241 do livro Consolador. Onde o maior auxílio para a nossa redenção espiritual? E Emmanuel responde: no trabalho de nossa redenção individual coletiva, a dor
é sempre um elemento amigo e indispensável. E a redenção de um espírito encarnado na Terra consiste no resgate de todas as dívidas, com a consequente aquisição de valores morais passíveis de serem conquistados nas lutas planetárias. Situação essa que eleva as personalidades espiritual a novos e mais sublimes horizontes na vida no infinito. Então, conforme Viktor Frankl e o próprio Emmanuel, né, a dor é algo que faz parte do nosso processo individual. Não tem como nós evitarmos a dor. E Druso, no livro Ação e Reação, de André Luiz, né, psicografado por Chico Xavier, no seu capítulo 19, ele faz algumas reflexões em torno da dor, né? Pegando o exemplo dos animais, que é feito um questionário ao Druso, por que os animais têm sofrimento se eles não têm karma, né? E aí Druso, então, ele passa a fazer algumas considerações em torno do tema dor. E ele vai dizer que existem vários tipos de dor. A primeira é chamada dor-evolução, que é uma dor que é essa dor inerente, que todos nós passamos, que faz parte desse processo natural da nossa caminhada evolutiva, do próprio desgaste das nossas condições como espíritos encarnados, desse atrito que nós temos com relação ao corpo físico, à matéria, quando nós estamos encarnados. Nós vamos passar necessariamente por um processo de envelhecimento, por doenças e pela morte, né? Então, há um processo natural da lei de destruição que gera dor, né? A dor física e, consequentemente, também dores morais. A própria vida é uma que nos exige a experiência para a evolução. Ela tem uma série de experiências, de desafios que geram sofrimentos morais para todos nós. Então, a dor-evolução é uma dor que todos nós passamos, e até os animais também, que estão nessa contingência de conviver no mundo como nós, e também terem uma estrutura orgânica que se desgasta, né? E nós temos aqui também a questão coletiva que nós vivemos, que é, vamos dizer assim, a condição da natureza evolutiva do nosso planeta, no qual nós estamos inseridos. E, consequentemente, iremos também passar por situações que fazem parte dessa contingência coletiva. Então, nós sabemos que na matemática existe o que chamamos de probabilidade, que são condições de acontecimentos prováveis que venham a acontecer. Então, nós vivendo aqui no nosso planetinha Terra, né, esse planetinho tão azul, tão bonitinho, mas que, infelizmente, os habitantes não são tão legais como o nosso planeta, a gente tem que conviver, então, ainda com a nossa condição de pouca evolução. É natural que nós, vivendo na sociedade que nós estamos vivendo, possamos sofrer aí uma bala perdida, sofrer um assalto, sofrer um acidente de carro, que são contingências do nosso mundo, né? Nosso mundo que nós criamos, e ao estarmos aqui, fazemos parte também desse processo coletivo. Então, a dor-evolução é essa dor que faz parte do processo de crescimento de todos nós, que nos acompanha desde o nosso processo de surgimento como princípio espiritual. Tem um livro de um autor, um analista junguiano, Edgar, chamado Ego e Arquétipo, que é muito interessante, que ele faz uma análise metafórica do processo de adquirir consciência, de formação do ego, com a imagem da Bíblia. Porque também a tomada de consciência, no momento que eu me dou conta que eu existo e me percebo como individualidade, isso gera sofrimento. A gente pode dizer que a consciência gera sofrimento, né? Então, à medida que a gente vai ampliando a nossa visão de mundo, a nossa visão das coisas, isso vai nos tocando e vai mexendo com a gente. Então, se eu tenho uma consciência ecológica, se eu tenho uma consciência social, se eu tenho uma consciência política,
eu não vou conseguir ficar indiferente aos abusos nessas áreas. Aquilo me mexe, porque eu enxergo coisas que talvez uma pessoa que está feliz, tendo arroz e feijão na sua mesa, e não tem consciência das coisas que acontecem ao redor, não vai sofrer, né? Eu posso ter uma doença e não saber que essa doença existe dentro de mim. Então, eu desconhecendo aquela patologia, eu não tenho algum sofrimento por conhecer ela. Agora, no momento que eu faço o diagnóstico e vejo que é uma patologia ameaçadora da minha vida, eu vou ficar inseguro, eu vou ter um sofrimento, né, frente a esse perigo que eu estou enfrentando. Então, a consciência nos dá também, gera também sofrimento, né? A gente vai galgando o processo evolutivo, consciência aqui como ciência do conhecimento, né? Consciência. É como nós estivéssemos subindo uma montanha. A gente está lá na base da montanha, nossa visão ela é muito limitada. Mas à medida que a gente vai subindo a montanha, a nossa visão vai ampliando, o horizonte vai aumentando. Até subir no topo da montanha e nós percebemos a realidade 360 graus, né, de todos os lados. Então, à medida que o espírito ele vai galgando essa montanha evolutiva, ele vai ampliando a sua visão de mundo e de homem, né, a visão da realidade que ele cerca. E isso vai gerando também situações de desacomodação, de reações da nossa alma perante essa nova realidade, e assim por diante. E uma das situações que vai aparecer nessa visão do Edgar, no livro Edgar Arquétipo, é essa chamada tomada de consciência. Quando nós desenvolvemos o nosso ego, né? O espírito, quando ele vai sendo criado, né, ele não tem consciência de si mesmo, ele não adquiriu a razão. Então, Edgar ele usa essa figura da Bíblia, né, que o Adão ele estava no paraíso. Ele estava lá, era uma maior maravilha. Ele era sustentado pelo amor de Deus. Tudo lhe bastava, né? Ele tinha tudo à sua disposição. Só tinha uma coisa que ele não podia fazer: comer a fruta da árvore proibida. E aí diz a Bíblia, né, que a serpente o tentou, né, com a ajuda da Eva, né, e ele comeu do fruto proibido, que é o conhecimento, a razão. E quando ele comeu o fruto proibido, ele foi expulso do paraíso. E aí ele se envergonhou, teve consciência de si mesmo. Aí começou o sofrimento dele, que é através do seu suor, Deus impôs, e ele teria que conquistar o seu sustento. Então, isso é uma imagem metafórica, né? Uma metáfora da tomada de conhecimento. À medida que nós adquirimos a capacidade de discernimento, de saber o que é certo e errado, adquirimos a razão, a consciência que eu existo, isso gera um sofrimento, porque até ali eu não tinha consciência que eu era um espírito. A minha evolução ela era mantida pelas leis divinas. Mas à medida que eu tomo a consciência, o processo evolutivo passa pelas minhas mãos. Eu passo a assumir o comando dele. E começo a ter responsabilidade pelos meus atos à medida que eu vou ampliando a minha capacidade de discernimento. Os animais não têm karma porque eles não têm consciência do que é certo e errado. Mas quando nós adquirimos essa consciência, essa capacidade de discernir, passamos então a assumir responsabilidade dos nossos atos. Então veja que o conhecimento, a consciência, ela vai gerando sofrimento, um sofrimento que faz parte dessa caminhada evolutiva. Alguém está com o microfone aberto, né? Pedi para fechar. E uma das situações que a consciência vai gerar é o sentimento de culpa. Veja bem, a culpa ele é uma coisa importante nas nossas vidas. Porque é um alerta de que algo não vai bem, que a gente fez alguma coisa equivocada. As doenças psiquiátricas mais graves são dos pacientes
os psicopatas, né, que não têm consciência do seu sentimento, não sente culpa. São aqueles pacientes que matam a mãe, por exemplo, e ficam indiferentes à dor, né? Por quê? Porque não consegue acessar a consciência de culpa. Então, a culpa, ela nos alerta, olha, eu fiz alguma coisa de errado, essa minha atitude não foi adequada. Então, é um processo importante. Agora, ficar preso à culpa, isso é uma coisa contraproducente, né? Essa coisa diferente. Então, a culpa, ela nos dá um limite, olha, não posso continuar agindo assim, e eu me sinto no compromisso de me recompor perante a minha consciência, de me recompor perante os atos que eu fiz de errado e superar essa tensão, porque o sofrimento é uma tensão do ego frente à experiência, né? E tudo aquilo que gera de sentimentos, é como se fosse um conflito dentro da gente. O sofrimento é um conflito interno, uma tensão interna. Então, eu tenho que diminuir essa tensão através da elaboração desse quadro tensional entre o ego que reage a essa experiência desafiadora na minha vida. Então, vejo que o processo evolutivo, a dor e evolução, como o Druso fala em ação e reação, ele faz parte, ele vai estar nos acompanhando. Então, o primeiro tipo de dor é a dor e evolução. A segunda dor que ele fala é a dor expiação. É essa dor que nós vamos expiar o nosso passado, expiar as consequências das nossas escolhas, resgatar os nossos débitos, né? Toda vez que nós nos afastamos das leis de Deus, nós criamos uma lesão na nossa consciência. Está lá no Livro dos Espíritos, aonde está escrita as leis de Deus. E a espiritualidade responde na consciência, né? Aqui, consciência com C maiúsculo, não a consciência com C minúsculo. Consciência com C minúsculo é o nosso pequeno ego, a consciência pequena. Mas a consciência com C maiúsculo é a consciência divina, né? O nosso self, ou a centelha divina que nós trazemos dentro de nós. É como se atrás da nossa própria mente tivesse um olho que tudo vê, né? Uma consciência que enxerga, e à medida que nós vamos acessando essa consciência divina dentro de nós, em que essa natureza ela vai se revelando, ela vai se expandindo dentro do nosso espírito, ela vai nos mostrando as coisas que estão equivocadas. Então, o André Luiz vai falar em evolução dos mundos, que quando nós nos afastamos das leis de Deus, nós criamos uma lesão consciencial, uma lesão na nossa consciência, o que ele vai chamar de zona de remorso. E a única maneira de nós trabalharmos, né, curarmos essa lesão na nossa consciência, vencermos essa zona de remorso, é através do trabalho, que é a caridade, ou através da dor. E aí nós vamos, então, conseguir extirpar, né, essa lesão de dentro de nós. Então, a dor evolução, a dor expiação e a dor auxílio, que o Druso vai falar também, que é uma dor que vem em auxílio, em amparo a cada um de nós. E aí o Druso ele vai relatar ali na obra Ação e Reação exemplos dessa dor auxílio. Por exemplo, um espírito que é um espírito bom, né, um espírito que tem méritos pela sua vida, mas que fez muita coisa fora de si, né, ajudou muita gente, mas não fez uma transformação moral suficiente, não aproveitou as horas da sua existência encarnatória para essa transformação. Então, a espiritualidade, muitas vezes, como mérito, dá uma doença no final da sua vida. Um câncerzinho, né? A gente vai, muitas vezes, no salão de beleza, e o pessoal estava elogiando ali o cabelo da Eunice, que estava muito bonito, né? E a gente vai buscar a beleza do corpo físico. Muitas vezes, a doença é um tratamento de beleza para o espírito, né? Que exige de nós paciência, resignação. Então, muitas vezes, esse dor auxílio, ela vem como uma forma de nos ajudar a aproveitar os últimos anos de nossa existência, através de uma patologia, de uma situação difícil, para a gente sair daqui melhor do que nós chegamos.
E muitas vezes a dor auxílio vem também de uma forma de nos desviar de situações mais graves, de nos tirar de alguma situação grave. Muitas vezes nós estamos entrando por um caminho que vai ser complicado para nós. E nós vamos criar dívidas mais sérias. Mas, muitas vezes, a gente tem tantas coisas boas, tanto mérito perante a justiça divina, que a espiritualidade amiga intervém e dá uma dor para nos afastar daquele caminho. Porque nós somos merecedores de uma atenção, de um carinho, de um amparo maior em função dos nossos méritos. Então, a dor auxílio é uma dor que vem nos auxiliar a corrigir, a desviar, né, os rumos para um rumo melhor, ou de nós aproveitarmos melhor a nossa encarnação. Então, Deus é tão bom, meus irmãos, mas tão bom, que quando a gente foge do caminho, ele dá uma dorzinha para a gente voltar para o caminho de novo, né? Assim como o pai que observa o seu filho, muitas vezes, se desviando, né, de um caminho que possa ser bom e entrar numa situação difícil, muitas vezes dá aquela corrigenda, educa, para que consequências piores não venham a acontecer mais tarde. Então, temos esses 3 tipos de dor: dor evolução, dor expiação e dor auxílio, conforme a classificação de Druso, no capítulo 19 do livro Ação e Reação, de André Luiz. Mas dor é uma coisa, sofrimento é outra. O sofrimento é as consequências de como eu lido com a dor. Tá? Isso tanto a nível físico como a nível emocional, existe um limiar da dor para cada um de nós. Esse limiar difere de pessoa para pessoa. A própria dor física. Tem pessoas que têm muito mais tolerância a suportar uma dor do que outras. A gente sabe que as mulheres, geralmente, elas suportam melhores as dores físicas do que os homens. Então, não é por acaso que são elas que enfrentam a contração do parto, né? E interessante, tem pessoas, tenho pacientes meus que têm um limiar para a dor muito grande. Mas o fato de tudo não sentir dor não quer dizer que seja uma vantagem, muitas vezes até uma desvantagem. Porque a dor é um sinal de alerta para o nosso corpo humano. Ele nos acusa que algo não vai bem. É uma chamada de atenção. Então, quando eu tenho uma dor que ela vai piorando, né? Enquanto ela não está muito forte, muitas vezes eu não dou muita importância para aquela dor. Mas à medida que ela vai se intensificando e se tornando insuportável, ela me impõe buscar algum recurso, né? Eu vou no médico, vou fazer algum exame, e aí eu estou com uma dor na região abdominal, na região inguinal, vou fazer um exame, pô, tu tá com apendicite, tu vai me operar de emergência. Ou seja, a dor me salvou. A dor salva a gente, pessoal. Ela é um alerta, né? Então, se a pessoa tem uma doença, como a doença de hanseníase, né, chamada antigamente de lepra, ou a pessoa tem uma diabetes que já provocou alteração da sensibilidade neurológica, muitas vezes ela pode estar tendo um infarto do miocárdio e não sentir que está infartando. Ela pode não sentir as dores cardíacas que poderiam alertar ela de que algo grave está acontecendo no seu corpo humano e permitisse que ela tomasse as providências necessárias antes de um infarto fulminante. Então, a dor está servindo ali como uma sinalização, né? Como algo que diz, olha, olha para isso aqui. É uma chamada de atenção para que nós foquemos a nossa consciência em algo que necessita de uma atenção maior. E essa mesma imagem da dor física, nós podemos levar para a dor moral, que também é uma chamada de atenção, a nos chamar o nosso olhar para algo que nós precisamos olhar com mais carinho, né? A gente avaliar a nossa postura, a nossa conduta perante a nossa vida. Então, a dor moral, né? O limiar da dor moral, da dor emocional, da dor psicológica, nós vamos chamar de resiliência, que é a capacidade da pessoa suportar uma situação difícil, né, e transformá-la numa experiência positiva. O termo resiliência é um termo que foi tirado da física,
que é a capacidade de um metal sofrer uma distensão até o seu limite máximo e depois recuperar dessa tensão que ele vinha sofrendo. Então, a resiliência ela foi usada dentro da educação, da biologia, da psicologia, esse termo foi sendo usado em várias áreas do conhecimento, e da sociologia, né, que faz muito estudo sobre resiliência em crianças que passam por situações difíceis, socioeconômicas, né? A gente vê que muitas vezes a criança se torna resiliente quando ela tem um apoio afetivo, alguém que acredita nelas, que elas se sintam valorizadas, né? Então, isso é um fator de resiliência para elas poderem superar as suas diversidades da vida. Então, a resiliência é essa capacidade da gente enfrentar uma situação de tensão até o nosso limite máximo e se recompor, transformando essa experiência, que é uma experiência dolorosa e que poderia até gerar uma patologia, uma doença, numa experiência positiva de crescimento para nossas vidas. Porque nós temos experiências que são experiências que podem gerar uma descompensação, né? A mudança de residência, mudança de país, mudanças culturais, uma guerra que afeta um país, né? A morte de um ente querido, uma doença grave. São várias situações na vida que vai testar a nossa resiliência e que pode ser um fator descompensador para a pessoa. A pessoa vai bem até aquela situação e, a partir daquele momento, ela se desequilibra, ela não consegue dar conta, ela não consegue conter aquela carga emocional e se desajusta. Então, a resiliência nos dá uma ideia da nossa capacidade de lidar com as situações. E existem várias experiências, assim, de histórias de vida que a gente percebe, de pessoas resilientes, que dão até um exemplo de vida para nós, né? De como superar as adversidades. Nós temos aqui, no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, um caso muito interessante, que eu gosto muito de trazer como exemplo, do Regis e da Disa. O Regis é professor de matemática, muito conhecido aqui em Porto Alegre, de um cursinho pré-vestibular, né? E eles, esse casal, eles tiveram a perda do filho deles em 1995. O filho tinha completado 18 anos de idade, em maio, e dia 13 de maio, e dia 20 de maio, voltando de uma festa, ele estava de carona com um amigo, havia um obstáculo no caminho e eles bateram com o carro, o colega que dirigia bateu o carro e ele veio a desencarnar, né, o filho desse casal. Claro, passaram por situações muito difíceis, não é fácil de perder um filho de 18 anos, querido, né, muito amado pela família, e depois de um ano, Regis e Disa resolveram criar uma fundação aqui em Porto Alegre, que é a chamada Fundação Tiago de Moraes Gonzaga. Essa fundação visa fazer um trabalho de educação para o trânsito, né? Eles criaram um projeto chamado Vida Urgente, que é ir nas baladas, chamada de balada segura, educar os jovens a não beber, quem vai dirigir não beber, fazer projetos de educação infantil, criar, então, uma fundação que foi premiada, né, aqui no nosso estado, com várias premiações pelo trabalho que vem realizando, e não só educando as gerações para o trânsito, como também acolhendo outros pais que passaram pela mesma experiência, de perder seus filhos, de perder seus entes queridos em acidente de trânsito, levando consolo, levando a compaixão, levando o apoio, levando o auxílio que se faz necessário. Então, é um exemplo de pessoas que passaram por uma situação difícil e poderia ficar preso nessa dor, né? Mas que superaram, conseguiram elaborar essa dor e transformar essa dor numa experiência de crescimento para eles e também de compaixão, de misericórdia para outras pessoas que passam pela mesma experiência.
Então, dentro da abordagem psicológica, Jung, ele, nos seus últimos anos de vida, ele criou o que ele chamou de psicologia alquímica. Ele se dedicou, os últimos anos dos seus estudos, da formação, da estruturação da psicologia analítica junguiana, no estudo da alquimia, dos elementos alquímicos. E nesse estudo da alquimia, do processo de transformação, da busca de transformar o chumbo em ouro, né, da transformação do metal, ele começou a usar esse entendimento da alquimia também para o processo terapêutico, de usar os processos alquímicos como uma forma simbólica, né, do processo também de transformação terapêutica dentro do consultório. Então, é um estudo muito profundo, mas vou trazer para vocês aqui 2 elementos alquímicos que são interessantes para a nossa análise do sofrimento humano, e de como nós lidamos com o sofrimento. Então, tem o chamado de sofrimento chumbo, né? Que é aquele sofrimento em que a pessoa, o chumbo ele é escuro, ele é cinza, ele é pesado. Então, é aquele sofrimento que gera peso na nossa alma, que a gente tende a se deprimir e fica preso na própria dor. É um sofrimento que nos afasta da experiência. Eu me desligo da experiência e fico preso em mim mesmo, na minha própria dor, e me afundo na dor. E é uma experiência voltada muito para um sentimento de vitimização, né? Eu me vitimizo por ter passado por aquela experiência, eu valorizo muito aquela experiência dolorosa e potencializo ela. Essa dor se torna maior pela minha dificuldade de enfrentar aquela dor. E tem a dor causada pelo sal, que é diferente da dor do chumbo, né? O sal, ele tem uma reação cáustica, né? Queimante. Se tu põe sal na ferida, aquilo te arde, gera uma dor ardida. Então, o Jung ele pega esse elemento sal para fazer algumas considerações com relação a ele. O sal, vamos pegar aqui o sal de cozinha, né, que é o cloreto de sódio, ele vai levar uma experiência que ele chama que é a experiência do conhecimento. É aquela dor que vai gerar uma reflexão e vai gerar essa situação que desse casal, né, que com a dor, que é uma dor que queima, que machuca, mas que gerou uma reflexão, e essa reflexão gerou uma sabedoria, gerou um conhecimento, que seria o sal da sapiência, né? Que Jesus usa também essa figura do sal, vós sois o sal da terra, dizendo que o sal dá o sentido, né? Vocês são o sentido, vocês dão o sentido para as coisas. Porque o sal é um elemento que ele fixa o sabor das coisas. Se a gente vai pegar o alimento, se ele não tem sal, a gente não é um alimento saboroso. Mas tu põe uma pitadinha de sal, o sabor se revela, né? Fica saboroso a comida. Então a gente vai dizer que o sal é o fixador das experiências subjetivas. Isso faz a gente fixar aquela experiência em crescimento. Ele gera experiência de crescimento psicológico, a gente ficar mais forte, a gente ficar mais sábio, a gente ficar fortalecendo nossa fé, nosso entendimento da vida. Então, a experiência salgada são experiências que nos tornam melhores. E aonde tem sal? O sal é um elemento vital para todos nós, para todos os animais. A gente sabe que as pessoas que criam gado, né, tem que botar o sal na cocheira para o sal lamber, para os animais, o boi, né, lamber lá o sal, que o sal é essencial à vida. Se tiver lá na África, os animais procuram solo com o sal para lamber aquele solo, porque o sal é fundamental para nossas vidas. Então, eu já ia dizer que a experiência salgada ela é fundamental para a nossa experiência também subjetiva, né? E nós temos sal dentro de nós. O sódio faz parte do nosso organismo. Aonde nós temos as nossas minas de sal? Da onde nós tiramos o nosso sal, pessoal? Aonde tem mais sal no corpo humano? Nós temos sal no sangue, nós temos sal nas lágrimas,
e nós temos sal no suor. Então, as experiências que exigem sangue, suor e lágrimas são as experiências salgadas. E que muitas vezes vai gerar em nós esse processo de estar lambendo as nossas próprias feridas, lambendo o nosso próprio sal. É aquela experiência que gera em nós uma reflexão. Eu tenho que elaborar aquilo, né? Gastando o meu sal interior, porque o sal também em excesso ele se torna insuportável, né? A comida com um pouquinho de sal é maravilhosa, mas uma comida com excesso de sal ninguém suporta. Então, quando nós passamos por uma experiência muito salgada, a gente tem que lamber as feridas, lamber esse sal, né? Diluir esse sal. E como é que nós diluímos esse sal? Através do entendimento, da elaboração desse processo de sofrimento, de dor, transformando essa experiência numa experiência de crescimento interior. Agora, quando existe muito sal, que a gente não consegue dar conta dele, né? A gente fica preso na experiência, a gente diz que há uma petrificação da personalidade naquela experiência emocional. Se vocês olharem para a infância de vocês vão lembrar não das experiências boas, das experiências comuns. Vocês vão lembrar daquelas experiências que tiveram uma carga emocional muito forte. A emoção é ela que vai gerar em nós a fixação da memória. Vocês vão lembrar das coisas ou que foram muito boas ou muito dolorosas. O resto vocês vão esquecer. Porque é a expressão emocional, a experiência emocional que vai marcar essa experiência. Mas quando essa emoção, essa carga emocional, ela é muito intensa, a gente não consegue lidar com ela, a gente fica preso na experiência. O chumbo nos afasta da experiência, só nos coloca em contato com a experiência. Mas se a gente tem muito sal, a gente fica fixado na experiência. A gente fica preso na dor também, aí a gente não consegue lidar com ela. Por exemplo, né, um casal que se separa, né, não estão bem, resolve se separar. Mas depois de 10 anos separados, continuam brigando, um fala mal do outro, né? Então, houve uma separação material, não houve uma separação psicológica. Eles não elaboraram ainda as mágoas ou ressentimento. Mágoa é esse excesso de sal. A pessoa não esquece, fica ferida, magoada. E ela fica presa naquele sentimento, naquela lembrança, e não esquece, e fala para todo mundo, e não consegue viver experiências novas, porque está fixada naquilo. Tem excesso de sal. Então, há uma fixação emocional, uma fixação mental naquela experiência. Há um trauma muito forte na infância, a gente não consegue vencer aquele trauma, e leva aquela experiência que volta viva, aquela imagem está muito viva dentro da gente, não consegue dar conta dela. Então, são fixações mentais, se chama de petrificação da personalidade. E aí, trazendo de novo a imagem da Bíblia, né? A imagem daquela passagem de Ló, que fala da destruição de Sodoma e Gomorra. Ló, ele vivia em Sodoma, na cidade de Sodoma, e era uma pessoa temente a Deus, era uma pessoa realmente sincera nos seus sentimentos, na sua devoção, só que havia uma devassidão ali na cidade, as pessoas estavam totalmente desvinculadas, né, dos princípios éticos e morais, e ia se passar por uma prova coletiva, que é a destruição da cidade. Só que Ló, em função do seu coração sincero, não merecia passar por essa experiência. Aí o anjo, daí Deus mandou um anjo para avisar Ló que Ló saísse da cidade antes da destruição chegar, para não passar por essa prova coletiva. Daí o anjo foi lá, mas tinha uma recomendação, que ao sair da cidade não poderia olhar para trás. E Ló, então, avisou, né, a sua família, e Aila, que é a esposa de Ló, sabe que mulher não é curiosa, né, pessoal? Resolve, na saída da fuga da cidade, dar uma olhadinha de rabo de olho, né? Aquela olhadinha assim de, vou dar só uma olhadinha, né? E quando ela olha, ela se torna uma estátua de sal. Ela petrifica. Ela fica paralisada. Por quê?
Porque é também uma imagem metafórica. Na verdade, ela estava vinculada emocionalmente àqueles princípios da cidade. Ela estava identificada com aquilo, ela estava presa lá, ela não se desvinculou da cidade. Então, a imagem mostra que a pessoa está presa, né, identificada com alguma coisa que ela não consegue se desvincular. Então, essa imagem da estátua de sal nos dá essa imagem da pessoa que tem excesso de sal, excesso de dor salgada e não consegue elaborar, né? Então, nós precisamos superar as dores sem entrar num processo de vitimização, de uma dor chumba, pesada, e de vitimização melancólica, e não também ficar presa na experiência a ponto dela se tornar maior do que a superação da gente. E para trazer assim uma imagem para vocês de exemplo, né, de uma pessoa que passou pela experiência da dor chumbo e a dor sal, nós temos o nosso irmão Jerônimo Mendonça Ribeiro. Você já deve ter ouvido falar do Jerônimo. Ele foi um grande orador espírita, amigo do Chico, morava em Tuiutaba. Eu tive o prazer de conhecê-lo ele ainda em vida, quando ele esteve a Porto Alegre. Ele parou na casa de um senhor, que nós íamos visitar ele na casa desse senhor, e a partir do Jerônimo criou uma grande amizade, tanto com o dono da casa, como com o Jerônimo, e a espiritualidade nos revelou depois, no futuro, alguns vínculos encarnatórios entre o nosso grupo de Porto Alegre com o Jerônimo. Vocês querem saber quem foi Jerônimo? O Chico falou que o Jerônimo é o bruxo de Mênfis, no livro Romance de uma Rainha. Tá lá no tempo dos faraós. Aquele bruxo que, através de magia, né, ele gerou a morte de algumas mulheres. E o Jerônimo, interessante, que ele ainda sentia a presença de uma das mulheres, que o Chico falou que ainda não havia perdoado ele, sentiu o calor, o fogo, porque ela era jogada dentro de fornalhas para serem queimadas. E ele sentiu um calor na aproximação desse espírito. E o nosso irmão Jerônimo, ele adquiriu uma doença autoimune, uma doença reumatológica, aos 20 anos de idade. E essa doença foi evoluindo gradativamente, fez com que ele perdesse a função motora das pernas, ficou paralítico. Depois a doença evoluiu, ele ficou tetraplégico, ele perdeu todo o movimento do pescoço para baixo. E depois ela evoluiu mais e ele perdeu a visão. Lá na década de 70, 1960 e alguma coisa, ainda ele não estava cego, o Jerônimo estava muito mal da doença dele. Ele estava internado no hospital em Tuiutaba, estava com uma doença renal, estava com uma hemorragia, e o médico que estava atendendo o Jerônimo falou para ele: olha, Jerônimo, falou para a família, e nós não temos mais nada para fazer pelo Jerônimo. Ele vai entrar em óbito. Aí os amigos falaram: puxa, nós podemos levar então o Jerônimo para se despedir do Chico, antes dele morrer? E o médico: olha, se vocês levarem, e Tuiutaba é perto de Uberaba, se vocês levarem de avião, talvez vocês consigam. Mas de carro eu não aconselho, porque ele está muito mal. E o pessoal conseguiu levar o Jerônimo até o Chico, lá em Uberaba, e naquela época o Chico fazia aquelas visitas nas vilas, aquelas peregrinações que ele fazia, levando o conforto, o amparo para as pessoas. Então ele não estava em casa, mas ele recebeu da espiritualidade que o Jerônimo estava chegando. E mandou uma pessoa antes para casa para dizer para o Jerônimo ficar esperando que logo que estariam chegando. Quando Chico chegou em casa com aquele grupo de pessoas, o lençol, que era branco do Jerônimo, era todo ensanguentado, estava todo vermelho, devido à hemorragia que ele estava tendo. E o Chico falou assim: ó, eu vou pedir para cada um de vocês darem um beijo no Jerônimo, nessa rosa despetalada, porque ele parecia uma rosa vermelha. E cada pessoa foi se aproximando do Jerônimo, deu um beijo no rosto do Jerônimo. Quando chegou a ver o Chico colocou as mãos sobre o abdômen do Jerônimo, e o Jerônimo sentiu uma descarga elétrica
fortíssima. E naquele instante, Jerônimo ficou curado. Ficou tão bem que Chico pediu para ele fazer a explanação do Evangelho na reunião da noite. Acabado a reunião da noite, Chico conversou com Jerônimo. Jerônimo, tu sabe por que tu ficaste doente do rins? Ele falou, não, Chico, por causa do coitadinho. Tu, com essa doença que te deixou paralítico, paralisado, tu foi criando pena de ti mesmo. Se vitimizou. E criou uma outra patologia, que é essa doença do rins. E aí Chico falou para ele, a partir de agora, não se deixa mais se levar por um sentimento de autopiedade, se sentir coitado, de vitimização. E a partir dali, o Jerônimo mudou completamente. Uma pessoa que transformou sua vida. Para vocês terem uma ideia, além de grande orador, ele criou uma creche, ele editou livros, ele editou discos de músicas espíritas. E é uma pessoa que não se movimentava, dependia das pessoas. Você imagina uma pessoa que depende de tudo e de todos, né? Não consegue escovar os dentes, não consegue comer, não consegue fazer higiene. E à noite dormia com um saco de areia pesado sobre o peito para suportar a dor, de tanta dor que ele sentia na região torácica. E ainda por cima cego. E fez tantas coisas boas. Ele deixou, né, uma lição de vida para todos nós. Então ele saiu desse sofrimento chungo e transformou no sofrimento do sal, transformando a sua dor numa experiência de crescimento, de entendimento, de resiliência, que pegou aquela experiência dolorosa e usou ela como uma forma de ajudar as pessoas. Então, a misericórdia, o amor, é essa força que faz a gente transformar a dor e o sofrimento em experiência de crescimento. E aí, voltando, então, para o Viktor Frankl, quando ele fala que o criador da logoterapia, esse neuropsiquiatra que escreveu o livro A Busca do Sentido, que é um dos livros mais lidos na atualidade, né? Ele vai dizer que só tem uma maneira de nós superarmos a dor. Quando nós temos algo que nos move, que nos dá sentido para a vida. Quando tem um sentido que nos move, ele vai dizer que nada nos faz parar. Nós somos capazes de vencer qualquer coisa. E ele traz esse livro, A Busca do Sentido, a sua experiência lá no campo de concentração, em que ele foi separado da esposa que estava grávida, e foi obrigado a abortar. E ele, então, viveu a experiência do sofrimento e fez uma análise do sofrimento das pessoas, e aquelas que tinham um sentido, algo que movia elas, conseguiram passar pelo campo de concentração. E aquelas pessoas que não tinham sentido, que lhes movia, uma fé, um ideal de vida, cometiam suicídio, ou se deprimiam, ou morriam antes. Então, só um valor... Daí ele vai dizer que o que dá sentido para nós, ele vai dizer que são várias coisas. Um valor, né, um valor ético, um valor de ideal de vida da pessoa, que move a pessoa, de fazer o bem, né? Um sentimento, que é o amor. Ele vai dizer que o amor nos dá capacidade de enfrentar a dor e o sofrimento. E a própria dor, ele vai dizer que é capaz de dar sentido para nossas vidas. Olha que coisa interessante, e é verdade. Porque eu, muitas vezes, sentindo a dor e passando pela dor, eu vou entender melhor a dor dos outros. E vou conseguir dimensionar melhor a dor dos outros. Eu me lembro que eu, como médico, atendia muitas crianças com febre no meu consultório, mas não dava muita importância para a dor dos pais que estavam lá fritos, né? Porque uma febre é uma coisa tão comum. Até que eu tive meus filhos, a Júlia foi a minha primeira filhinha, e ela teve uma febre de origem obscura, uma febre que não sabia a causa, tivemos que internar para investigar, e ali acabou o médico, né? A gente não é médico, a gente é pai, e passa pela dor de ver uma situação que tu está ali sem poder fazer nada, tentar identificar, e aquilo me aproximou da dor daqueles pais que vinham no meu consultório, levando seus filhos com febre. E eu pude, daí, dimensionar um pouquinho do que é não conhecer uma situação e lidar com ela. E a dor me ajudou, então, a me aproximar da dor do outro, porque a dor gera misericórdia, né? Que é
Sentir a miséria do outro, nossa, misericórdia, né? Córdia de coração, miséria de sofrimento. Sentir o sofrimento do outro dentro da gente. Então, o valor, o sentimento do amor e a própria dor são fatores que podem nos ajudar a dar um sentido para as nossas vidas e transformar a nossa vida numa experiência de crescimento, de resiliência, de superação. Então, nosso tempo já está esgotando. Eu queria rapidamente ler para vocês aqui uma poesia da nossa querida Maria Dolores, do livro Caminhos do Amor. A poesia de número 17 do livro, chamada A Caminho do Alto, que para mim sintetiza mais ou menos, é uma síntese daquilo que nós falamos aqui, né? Mas de uma maneira muito mais bonita, né? Poética, elegante. E Maria Dolores vai dizer o seguinte: escuta, alma querida, quando a prova te alcança e o sofrimento te golpeia a vida, impondo-te cansaço e insegurança. Quando a aflição te cerca e te subjuga, portas adentro do teu próprio ser, sem apelos à fuga em que te possas esconder. Indagas quase sempre, de ânimo frustrado, revelando revolta amarga e triste. Se Deus é amor eterno e ilimitado, por que razão a dor existe? Porque ao sonho se segue com frequência o fel, o desengano, a desventura, que nos induzem à existência ao vasto espinheiral, em que a nossa esperança se clausura? E, guardando-te a sós, sob angústia mortal, certas vezes de anseio e desalinho, quererias fugir do teu próprio caminho. Entretanto, alma boa, se algo te feriu, não te agastes, perdoa. E, sobretudo, raciocina, que a dor lembra o esmeril da lei divina, que em nos tocando nos aperfeiçoa. Tudo que garante o próprio alento passou por disciplina e sofrimento, sem que a ovelha aceitasse os golpes da tosquia, não terias a lã que te guarda o calor. Sem o minério que padecesse um dia, o fogo abrasador, não dispunhas da casa em fina arquitetura, sobre vigas leais de sólida estrutura. Sem árvores tombando a rude corte, não fluías na própria residência, o ambiente ideal em que se te conforte a energia precisa às lutas da existência. A dentes de serrote, a natureza formou em teu auxílio o refúgio da mesa. E o trigo que passou pela trituração, em qualquer tempo, é a base de teu pão. Não acuses a dor que te procura, a fim de preparar-te à grandeza futura. Sem ela que nos frena e regenera, estaríamos nós, provavelmente, na condição da fera, sob a selvageria permanente. Por fim, alma querida, considera. De heróis que já tivemos, almas gigantes na sabedoria, corações a brilhar nos ápices supremos, da beleza imortal que se irradia dos tesouros do amor. De todos os apóstolos da história que apontaram a vida superior, de que o mundo conserva algum indício, aquele que nos deu constantemente o sentido da dor, por fonte renascente de ascensão e nobreza, vida e luz, com base sobre o próprio sacrifício, esse herói foi Jesus. Então fica para nós essa poesia de Maria Dolores, né, que de uma maneira você sintetiza a importância da dor, e a própria figura de Jesus, que nos mostrou o valor do sacrifício. O sacrifício aqui como sagrado ofício, aquilo que a gente faz com amor, que é sagrado. E quando a dor se torna sagrada para nós, o amor supera qualquer coisa. É o amor das mães que levantam à noite para atender seus filhos.
mesmo cansada, mas não se sente pesada, embora sofrendo, aquela sacrifício feito com amor nos dá coragem para a superação do momento. Então, eu devolvo aqui a palavra ao Ramon conduzir aí o nosso diálogo, se tiver alguma pergunta, alguma coisa a mais para a gente poder seguir, estamos à disposição. Doutor Gilson e demais, então a gente informa que agora a segunda parte da nossa atividade com o Dr. Gilson não vai ser gravada, tá? Para a gente poder ficar num clima aqui de bate-papo.